Neemias capítulo 1, eu quero ler apenas 3 versículos, de 1 a 3. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 3. O tema da nossa mensagem é chaves de acesso, chaves de acesso. Amém. Neemias capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim o texto, um texto muito conhecido. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos aqui. Obrigado pela tua presença, obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que teu Espírito nos guie em toda a verdade. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar. O tema é chaves de acesso. Muitas vezes eu saio de casa, chego na igreja, e eu lembro que eu esqueci as chaves em casa. De vez em quando isso acontece. Nós esquecemos das coisas, né? E de repente eu estou diante da igreja que eu construí, junto com os irmãos. Eu não tenho acesso à igreja, porque eu não tenho a chave. Eu não tenho acesso aos portões da igreja, eu não tenho acesso à minha sala, é a minha sala pessoal. É a sala do pastor. É a minha sala, mas eu também não tenho acesso, porque eu não tenho as chaves nas minhas mãos. E aí eu preciso apelar para algum irmão da igreja, que está próximo, e de repente o irmão é um diácono. Puxa, mas eu sou o pastor da igreja. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o pastor da sala, mas existem momentos que eu não tenho acesso à igreja e também não tenho acesso à minha sala, porque simplesmente eu não tenho as chaves nas minhas mãos. E aí tem um diácono que tem a chave, mas o diácono não é o pastor da igreja, mas o diácono tem as chaves, e ele vai conseguir acessar naquele momento algo que eu não consigo acessar. O diácono vai abrir a igreja. O diácono também tem a chave da minha sala, ele vai abrir a porta da minha sala e vai ter um acesso que naquele momento eu não tenho, simplesmente porque eu não tenho as chaves. Porque a chave, ela garante o acesso. Eu consigo acessar coisas, eu consigo acessar lugares através de chaves. As chaves possuem códigos. E não adianta a gente empurrar a porta, não adianta a gente chutar a porta, não adianta a gente tentar fazer outras coisas. Você não vai acessar, porque você não tem as chaves. Então, a lição dessa experiência é que não importa quem você seja. Não importa qual é a sua posição, se você estiver vivendo um momento na sua vida que você não tem chaves específicas, você não vai acessar algumas coisas. Não importa se você é grande, não importa se você é um líder, não importa, existem momentos na vida que alguém que está numa posição talvez inferior à sua, vai acessar coisas que você não vai acessar, simplesmente porque você não tem a chave. Então nós precisamos de chaves de acesso.
Quantos entendem o que eu digo? A Bíblia, ela apresenta nessa história aqui de Neemias 3 movimentos de imigração da nação de Israel, saindo de terras estrangeiras e retornando à sua terra natal. O primeiro grupo que veio em migração, retornando para a sua terra natal, veio sob a liderança de Zorobabel. O segundo grupo veio sob a liderança de Esdras. E o terceiro grupo, ele vem sob a liderança de Neemias, que é o personagem da nossa história. Neemias, nessa história, está cativo no reino da Pérsia, trabalhando como copeiro do rei Artaxerxes, no palácio do rei. Neemias nasceu no cativeiro, nunca pisou em Jerusalém, porque ele era um homem nascido no cativeiro. O nome Neemias significa Yahvé conforta, ou Deus é o meu consolador. Neemias, nessa história, depois de saber da triste notícia a respeito do povo de Judá, ele tem um firme propósito de reconstruir novamente os muros da cidade de Jerusalém, da sua terra natal. Essa é uma grande missão. Neemias, ele é um escravo cativo no palácio do rei Artaxerxes. Ele é um homem cativo e ele é simplesmente um copeiro. Ele não tem nenhum poder. Ele é um copeiro do rei, mas ele tem uma missão de restaurar os muros de Jerusalém. É um homem simples, mas ele pode até ser simples, mas se ele tiver as chaves de acesso, ele vai conseguir cumprir o propósito que está determinado no coração dele. Ele recebe uma notícia de que a sua cidade está destruída, os seus muros destruídos e as suas portas queimadas. O seu povo está disperso, alguns cativos. É o povo de Neemias, e de repente, ele fica muito triste, ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. Um homem simples, um homem comum, mas que tem uma grande missão de restauração. E como que homens simples, pessoas simples, podem alcançar propósitos grandes? Você precisa ter chaves de acesso. E é exatamente isso que esses textos vão nos ensinar. Eu quero que você acompanhe. Neemias capítulo 1, versículo 4. Vamos falar de cada uma dessas chaves, que vão te ajudar a acessar qualquer coisa, que vão te ajudar a cumprir os seus propósitos, vão te ajudar a chegar em qualquer lugar que você quiser chegar. Presta atenção nessas chaves de Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Reação normal. As pessoas, elas ficam tristes. É normal. Quando você sabe de uma notícia ruim a respeito de pessoas que você ama, você fica triste. Então ele se assentou e chorou, lamentou por alguns dias, reação normal, humana, mas a Bíblia diz, ele esteve, diz o texto, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele está começando a estabelecer o seu propósito de sair daquele palácio, um homem simples, um simples copeiro, com uma missão de restaurar a sua cidade. Ele vai ser um instrumento de Deus. E ele começa jejuando e orando. E quando nós vemos aqui quebrantamento, misturado com jejum e com oração, nós temos aqui um propósito espiritual.
São 3 coisas importantes que são organizadas num tempo difícil: quebrantamento, jejum e oração. Primeira chave para você acessar, para você começar o seu projeto de conquista, fazer o que você precisa fazer, fazer o que você quer fazer, chegar onde você precisa chegar. Primeiro, um propósito espiritual em prol daquilo que você quer. Propósito espiritual. Você quer chegar a algum lugar? Então qual é o seu propósito? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem quebrantado seu coração diante de Deus? Então, essa é a primeira chave. Poxa, eu tenho alguma coisa para resolver na minha vida, eu preciso conquistar alguma coisa, eu tenho um desafio diante de mim. O que eu estou fazendo? Eu estou chorando, eu estou lamentando, eu estou murmurando. O que eu estou fazendo em prol daquilo que eu quero? O que você está fazendo? Não interessa o que você quer, não interessa quais são os seus sonhos e projetos. Todos nós temos sonhos e projetos, mais. A pergunta é essa: o que você tem feito? Muitas pessoas não fizeram nada até agora, estão só reclamando, estão chorando e estão dizendo: mas eu preciso disso, eu preciso fazer isso, chora, eu não tenho isso. São portas fechadas e precisam ser abertas. Você precisa de uma chave de acesso, e a primeira chave é um propósito em prol daquilo que você quer. E esse propósito aqui, ele é tremendo, porque ele começa com quebrantamento, jejum e oração. Você está jejuando pelo seu casamento? Você está jejuando, você está orando pela sua empresa, você está pelo seu filho que está com problema, pela sua saúde, pela luta que alguém na sua casa está enfrentando. Você está orando, você está jejuando. O que você está fazendo para enfrentar a guerra que você está enfrentando? O que você está fazendo? Essa é a primeira chave de acesso. Ele esteve jejuando, orando perante o Deus dos céus, amém? Agora vamos para a segunda chave. Segunda chave, que está embutido dentro desse propósito. Segunda chave, uma oração inteligente. Vocês percebem que eu estou incrementando aqui. Não é uma oração. Não é uma oração simplesmente, é uma oração inteligente. Uma oração inteligente, ela é uma chave de acesso. Uma oração inteligente. Existem orações que não passam, existem orações que não sobem, porque não são orações inteligentes. Uma oração inteligente é uma chave de acesso, gente. Você tem que saber orar. Você precisa saber orar da maneira certa, e ele vai orar. E como é que vai ser a oração de Neemias? Capítulo 1, versículo 5. Vamos ver como é a oração dele? E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. A palavra terrível aí é temível, tá? Que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O Neemias não está precisando de uma resposta de Deus. Por que ele começa a oração glorificando a Deus? Porque essa é uma oração inteligente. A oração inteligente é a oração que começa com glorificação. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele começa elogiando a Deus. No versículo 6, na parte A, ele continua a oração: Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Oração do teu servo. Sabe o que tem nessa oração? Humildade. Humildade. Está se colocando na condição de servo. Então essa oração, ela tem glorificação, essa oração tem humildade. Essa é uma oração inteligente.
A gente não começa uma oração pedindo as coisas para Deus. A gente não começa uma oração exigindo as coisas de Deus. Dá-me a parte que me cabe, não é assim? Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou falar com Deus, eu coloco o dedo na cara de Deus, Ele tem que me responder porque eu sou filho dele. Não é assim que funciona. Você tem que entrar desarmado, porque Deus é Deus. Quando você faz uma oração inteligente, você faz uma oração sacerdotal, uma oração que você consegue acessar. Então essa oração começa com glorificação, mas não tem pedido, a coisa aqui não é uma demanda séria, o povo não está cativo, não está disperso, a cidade não está destruída, os muros e as portas queimadas. Por que ele não chegou e falou logo para Deus isso? Não é assim que a gente faz, a gente derrama tudo diante de Deus porque a gente quer, né? A gente precisa, nós necessitamos, então a gente já chega e joga tudo diante de Deus. Olha aqui, essa é a minha causa, tá? Se vira aí, eu sou teu servo. Não funciona. Essa aí é uma oração burra. Oração inteligente, ela começa com glorificação, ela passa pela humildade. Agora vamos para o versículo 6, na parte B. Ele continua dizendo: que eu hoje faço perante ti dia e noite. Ele já estava orando há muito tempo. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Então não foi uma oraçãozinha no calor da batalha, foi uma oração persistente. Ele estava orando, já tinha tempo. Está dizendo que ele faz dia e noite, significa que não é uma oração de momento, mas é um histórico de oração diante de Deus. Nós vemos aqui persistência. Essa oração tem glorificação, humildade e persistência. Ainda não tem pedido, gente. Ele não apresentou as demandas ainda. E olha que esse cara precisa de uma resposta de Deus. Mas até então, ele não disse para Deus o que ele precisa. Porque ele entendeu como funciona a oração. Nós falamos já sobre isso aqui na igreja. Nós temos que aprender a orar. Quando vamos lá para o Novo Testamento e vemos a oração do Pai Nosso, é igual. Não começa pedindo, começa assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Glorificação. Há uma conexão aqui legítima entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma disposição de alinhamento com Deus, de acerto, mas ainda não tem pedido. O pedido vem depois. Então nós aqui admitimos que realmente nós não sabemos orar. Essa oração, ela tem glorificação, ela começa com glorificação, ela continua com humildade, ela continua com persistência, e ainda não chegou no pedido. Neemias 1, verso 6, parte C, ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos. Poxa, que legal. Olha que esse cara cresceu nesse palácio, cresceu cativo, e ele está se incluindo no pecado do povo. Ele não está se isentando, teria até direito de dizer: olha, eu não estava lá no pecado deles, mas eu me incluo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. Tem confissão aqui, ainda não tem pedido. Que oração inteligente, uma oração que começa com glorificação, passa para humildade, persistência e confissão. Oração inteligente. Ainda no versículo 11, aí ele vai fazer o pedido no final. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem,
Então, era eu o copeiro do rei. Ele precisa conversar com o rei. Ele precisa conversar com o rei que está sobre ele. Ele precisa da ajuda do rei para poder sair do palácio, para obter recursos, para começar a restaurar os muros da sua cidade. Ele está pedindo agora. É o que ele quer. Uma oração inteligente. Primeiro, um propósito. Um propósito. Primeira chave. Você tem que ter um propósito. O que você está fazendo para poder chegar onde você quer chegar? O que você está fazendo para poder reconstruir os seus muros? O que você tem feito? Qual é o preço que você está pagando para poder conseguir o que você quer? Isso aí. Então não chora, tá? Não adianta ficar reclamando. Ai, a vida está difícil, eu não consigo, as portas não se abrem. Você não tem chave. Como é que vai abrir? Ninguém abre. Tem que ter um propósito. Jejum, oração, quebrantamento diante de Deus. Depois você tem que ter uma oração inteligente. Mas não é uma oração que joga todas as demandas na cara de Deus. É uma oração que entende que você está diante de um rei e que você precisa glorificar esse rei primeiro, para você conseguir o que você precisa. E ele está sendo muito cauteloso com essa oração, porque ela tem glorificação. Será que a gente consegue glorificar quando a gente precisa de alguma coisa? Você consegue? Você está cheio de problemas, cheio de luta, você consegue chegar diante de Deus e falar: Deus, Tu és grande, Tu és magnífico. Você tem pique para isso? A maioria das pessoas não tem. Por isso que as pessoas não conseguem milagres, porque as pessoas não sabem orar. Glorifica, seja humilde, seja persistente com oração, confesse os pecados, tá certo? Confesse os pecados. Fala: Senhor, me perdoa. Antes de pedir, fala: Senhor, me perdoa o que eu tenho feito, as minhas omissões, os meus erros, me perdoa, Senhor. E deixa o pedido por último, como Neemias e como a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. São duas chaves. Terceira chave de acesso. Eu quero voltar a ler o versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve ou Quisleu, em algumas traduções. É uma data. Sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Você tem um tempo aqui específico, é o tempo que ele recebe a notícia e ele pensa no que fazer. Que tempo é esse? Aproximadamente entre novembro e dezembro. Aí faz a imagem na sua cabeça dos meses. Aproximadamente entre novembro e dezembro, no final do ano. Tá certo? Agora vamos para Neemias capítulo 2, versículo 1. Quando é que vai começar a vir a resposta de Deus? Neemias 2, 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, já mudou. Já não é mais no mês de Quisleve. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estava triste diante dele. Aqui começa a resposta de Deus. Então, entre o recebimento da notícia da calamidade do povo de Judá e a resposta de Deus a Neemias, tem mais ou menos 3 meses, porque esse mês de Nissan está entre março e abril. Mas se você for fazer uma continha básica, dá 2 meses e pouco, quase 3 meses. É tempo, né? Do outro ano, né? Virou o ano. Será que a gente está preparado para poder receber a resposta de Deus num tempo assim? Você está orando é para agora, você quer agora, não quer? Deus, olha, eu estou desesperado, estou com um problema. Ele estava angustiado, estava chorando, estava triste, orando, jejuando. Mas entre o conhecimento da sua demanda
e o início do seu propósito até a resposta de Deus, irmãos, teve um tempo assim, né? Para quem está com urgência, é um tempo significativo. Então, essa aqui é a terceira chave: respeito ao tempo de Deus. É estranho, né? Se a gente não aprender a respeitar que Deus tem um tempo certo para cada coisa, a gente não acessa nada. É por isso que você fica desesperado, você começa a orar, as coisas não acontecem no outro dia, você fala, eu também não oro mais. Eu também não quero saber mais de igreja, eu também não quero saber disso. Eu estou lutando pelo casamento, o casamento não melhora. É? Então, se você não respeitar que existe um tempo de Deus para cada coisa, há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer. Você tem que estudar o livro de Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas que Deus faz. Deus tem o tempo dele para cada coisa tem um tempo determinado. Quanto tempo que Deus gasta para mudar uma vida? Só Ele que sabe. Gasta um tempo para mudar a sua de um jeito, outro tempo para mudar do outro, depende do estrago que você fez com a sua vida. Então não venha marcar tempo para Deus. Deus é o dono do tempo. Ele sabe o tempo para o ministério prosperar. Não, mas eu estou na igreja, já tem 3 anos. Mas Deus vai gastar 20, 30 anos para poder fazer você se tornar um pastor próspero. Se você não entender isso, que depois da oração, depois do seu propósito estabelecido, você tem que respeitar o tempo dele, é o tempo dele. Você não acessa nada. Percebe que tem muita gente que não acessa nada, porque não sabe lidar com o tempo de Deus. Tem muita gente aqui fadigada, que está orando, já tem aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Se é Deus? Não, então, Ele que sabe. A gente pede, né? A gente fala assim, Deus, eu queria morar numa casa própria. Entregou? Orou? Espera. Pastor, quanto tempo? Não sei, o tempo dele, o tempo de Deus. Eu quero casar. Coloca diante dele. Mas é para amanhã? Não sei, pode ser. Às vezes você acha que vai demorar muito, é no outro dia. Já teve momento na minha vida que eu precisava morar num lugar específico para estar próximo da igreja. E eu fui profeticamente com fé lá no lugar e coloquei as mãos. Você tem que fazer isso também. Você quer um terreno, você quer um lote, você quer chegar no lugar, você tem lugar que eu já fui, que eu ungi antes de chegar. Cheguei lá e coloquei, Deus, eu preciso morar nesse lugar aqui, porque vai ser mais próximo da igreja. Mas não importa o tempo que o senhor gastar, 1 semana Deus me entregou. É sério. Tem muita gente aqui que sabe disso. Tem muita coisa que eu estou esperando, já tem 5 anos. Eu estou com pressa? Estou, mas fico na minha, vou tocando a vida, né? Ele sabe. Tem orações depositadas, esperando muita coisa. Para a minha vida espiritual, para a minha igreja, para a minha família. Tem muitas orações, todos os dias estamos orando aí para a mesma coisa. Mas tem coisas que acontecem hoje, mas que é coisa que foi pedida há 20 anos atrás, gente. A respeito dessa igreja, o que nós estamos vivendo hoje, na igreja, é resultado de orações que foram feitas há 21 anos atrás. Você precisa entender essas coisas. Se você se confundir nisso e não respeitar que existe um tempo de Deus para cada coisa, você não chega a lugar nenhum. Você para de orar, você desiste de tudo, você larga a esposa, você vai desistir de tudo. Vocês entendem isso? 4ª chave de acesso, Neemias 2, versículo 4. E o rei me disse, ele estava triste diante do rei. E o rei perguntou para ele, o que me pedes agora? Opa, é exatamente isso que ele queria. Deus quebrantou o coração do rei, para ele, era isso que ele precisava. E o rei pergunta, o que me pedes agora? Agora,
Aí o cara está ansioso, ele vai dizer, não, eu preciso disso. Não, ele não fez isso. O que a Bíblia diz? Então, orei ao Deus dos céus. Puxa, que lição. Rapaz, que lição. Ele não deu a resposta para o rei na hora. Ele disse, eu vou orar, depois eu falo com o senhor. Ou senão, deixa eu fazer uma oração rapidinho aqui. Dá tempo de eu ir no banheiro? É mais ou menos assim. Dá para mim falar com o senhor amanhã? Mas você não está querendo? O que você está querendo? Ô Neemias, você está triste. Estou vendo o seu rosto aí, descaído. O que está acontecendo? Neemias, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus. Pode ser que ele tenha fechado os olhos ali. Pode ser. Pode ser que ele marcou para outro dia. Mas o importante é que ele não decidiu antes de orar. E olha que ele sabia exatamente o que ele queria, hein? E olha que o Neemias, ele já está sabendo disso, já tem, 3 meses, hein? Está no coração dele, mas ele entende que não dá para a gente tomar decisões, mesmo que sejam simples na nossa vida, sem orar primeiro. Essa aqui é a 4ª chave de acesso. Oração antes de todas as tomadas de decisão. Todas. Vai comprar o carro? Senhor, eu posso comprar o carro? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Vai mudar de casa? Senhor, eu mudo mesmo? Será que isso não vai me prejudicar? Não vai prejudicar meu casamento? Senhor, eu mudo mesmo daqui? Oração? Agora não vem com essa de sonho, não, mas é o meu sonho, né? Não tem essa de sonho. Crente anda na luz do Espírito. Tem que confiar na vontade boa e agradável de Deus. A gente tem fé ou a gente não tem fé. Não tem essa, não, porque eu tenho. Não tem essa. O negócio é assim: Senhor, eu vou comprar aquele lote lá. Eu estou com vontade, mas eu quero orar para ver se o Senhor confirma isso no meu coração, se é isso mesmo que eu preciso. Será que talvez eu tenha que investir em outra coisa? Eu mudo a igreja de local, a gente vai para outro lugar, a gente constrói, a gente não constrói, a gente para, a gente continua, a gente troca isso ou não troca, a gente faz aquele curso ou não faz aquele curso, a gente investe nessa pessoa ou não investe nessa pessoa. Gente, toda vez que a gente faz a coisa na pressa, sem falar com Deus, a gente quebra a cara. Pode perceber. Pode perceber, você não vai sair do seu lugar. Mesmo se forem coisas simples, o curso que você quer fazer, meu sonho. Às vezes a pessoa fala assim, meu sonho é ser advogado. Tá, tudo bem, é o seu sonho, mas será que esses são os sonhos de Deus para você? Talvez Deus vai te fazer muito mais eficiente em outra profissão. Talvez essa profissão não vai te ajudar naquilo que Deus quer para a sua vida. Aí você tem que orar e de repente Deus vai tirar do seu coração isso. Às vezes você quer casar com uma pessoa, mas você nunca parou para orar. Você está namorando, aí você fala assim, mas eu não orei. Você não orou? Você começou a namorar? Eu vou ficar noivo já. Noivo? Mas você colocou diante de Deus se essa é a vontade de Deus para você? Ainda não, então tenta. Vai que, né? Daqui a pouco, você ora, Deus mata o cara. Estou brincando, não vai acontecer isso não. Muitas vezes Deus vai dizer para você assim, não é isso que eu quero para a sua vida. Vou tirar esse cara da sua vida. Esse cara não cabe nos lugares para onde eu vou te levar. Aí você, no outro dia, você já sente que você não quer mais. Você fala, isso não serve para mim. Tem que estar disposto a sacrificar algumas coisas para fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é melhor para nós. Lá na frente a gente vai saber. No momento, no calor, a gente não sabe, mas depois a gente vai entender por que Deus permitiu aquilo na nossa vida. Ore antes, irmão. Ore antes. Toma decisão assim, de qualquer jeito. Essa é a 4ª chave, oração para tomadas de todas as decisões. Amém? 5ª chave de acesso. Ele está chegando, Você percebeu que ele está andando? Vocês perceberam que ele está conseguindo tudo que ele quer? Vamos lá.
quinta chave, Neemias 2, verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. O rei quer saber. Neemias, você tem um propósito, eu sei. Você tem um objetivo, eu sei. Mas quanto tempo durará a sua viagem? Quanto tempo você vai gastar nisso? E quando você volta? Quando é que você termina e volta? O rei quer saber. Ele quer saber exatamente se nesse projeto você sabe o tempo que você vai gastar nisso. E a Bíblia diz que ele apontou para ele um certo tempo. Ele falou, não, eu vou gastar tanto tempo. O que significa isso aqui? Isso aqui é um caráter organizativo. Sim, organizado. Tá, eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer. Tá, mas quanto tempo você vai fazer? Pastor, eu quero fazer um curso, quero me formar. Tá, mas quanto tempo? Você vai completar 70 anos? Porque você começou a faculdade 10 vezes e parou. Você tem que ter isso organizado na sua vida. Eu vou estudar esse tempo de preparação, depois eu vou tentar Enem, depois eu vou entrar na faculdade com nota, depois que eu estiver estabilizado, eu vou casar. Você tem que saber. Você tem que saber, você tem que ter um planejamento, tem que planejar, estabelecer meta, prazo, projetos e tudo. Na vida é assim. É assim. Você está namorando aí para quê? Para que a gente namora? Namoro não tem na Bíblia não, tá? Nós que inventamos. Pode procurar na Bíblia se tem namoro. Vai olhar lá, a Rebeca, o Isaac. Não teve namoro, teve casamento. Nós inventamos. Tudo bem, Deus permite, Deus permitiu. Tudo bem. Mas esse namoro tem quantos anos? 15? Não casa? Você nunca pode namorar com quem você não tem coragem de casar. Nunca. Você vai olhar para o menino e vai dizer assim, não, eu namoro com ele, mas casar, Deus me livre. Daqui a pouco esse negócio acontece. Nunca namore com alguém que você não tenha coragem de casar. Uma mulher ou um homem, quando começa a namorar, tem que entender, esse cara, essa mulher, vai ser minha esposa ou vai ser meu marido. É isso aí. É isso aí. A gente tem que começar um projeto sabendo para onde a gente está indo. Essa é coisa de louca. Crente, quando não pensa direito, fica bloqueado, não vai nem para frente nem para trás, porque é melhor Deus te bloquear do que deixar você fazer uma besteira. O que você acha? Por isso que a porta fecha, a gente não passa. Então, chave de acesso é você, diante de Deus, planejar, estabelecer meta, prazo e projetos. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Por que você vem na igreja? Porque eu estou na igreja, porque eu quero crescer, porque eu quero ir para o céu. Isso aí, por isso que a gente vem aqui. Por que eu vou para a escola bíblica? Por que você vem na escola bíblica? Não, pastor, eu quero aprender mais, porque futuramente eu quero ensinar alguém. É assim, tudo que a gente faz tem um propósito, tem um objetivo. Senão a gente vai ficar dando soco no ar. Eu estou vindo na igreja, para que a gente vem na igreja? Vai ficar olhando assim, o pastor pregando? Ué. O que move vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Se não for para construir uma relação com Deus e para crescer, para depois ajudar o próximo, então vai para casa. Simples assim. Vai ficar batendo cabeça dentro de igreja 20 anos, enchendo a paciência de pastor? Você tem que crescer, você tem que chegar num ponto que aquilo que você recebe, você tem que dar para os outros. O copo encheu, transbordou, você vai dar para o próximo. Agora fica gente dentro de igreja não sabe o que quer. O que você quer? Não sei. Para onde você vai? Também não sei. Você não vai servir a Deus, você não vai crescer, você não vai melhorar, você vai ficar igual a ameba. Gente que não sabe para onde vai, é assim. É melhor Deus travar a pessoa, porque senão vai se machucar. Muita gente que está travada hoje é porque não sabe para onde vai, não sabe onde está.
Eu estou aqui, mas eu não sei. Mas não sabe? O que estou fazendo aqui? Então mete o pé. Se você não sabe o que você está fazendo aqui, você está maluco. Porque eu sei que todo mundo, a maioria que está aqui, sabe o que está fazendo aqui. Estamos aqui porque nós temos um propósito. Nós estamos construindo alguma coisa. Tem 21 anos que eu estou construindo uma visão. Passei por tempestade, estou mantendo o mesmo nível, eu estou construindo uma visão e quero chegar num lugar. Agora, se você não sabe, como é que faz? Eu não sei, pastor. Não sabe. Não. Olha aqui, a lição de Neemias. Olha que é o rei, hein? O rei não é crente não, hein? Ele pergunta, quanto tempo durará a sua viagem? E quando é que você volta? Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Compreende o que ele disse? O rei vai me enviar, porque eu tenho que apontar para ele um certo tempo. Se não sabe para onde vai, se não sabe o tempo que vai gastar, se não sabe o que vai fazer, o rei te trava. Tem um monte de gente travado pelo rei, não vai para lugar nenhum, porque até hoje não decidiu a vida. É do mundo ou é crente? O que você é? Não sei. Eu não sei, pastor, o que eu sou? Sou assim, domingo eu sou crente, na segunda já mudo, né? O que você é? Você é um homem de Deus ou não é? É uma mulher de Deus ou não é? O que você é? O que vai acontecer com a gente? A gente vai ficar parado. Todo mundo vai andar, mas você vai ficar parado no tempo. Caráter organizativo. A gente tem que se organizar. Como família, como empresários, como cristãos, a gente precisa saber o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, aonde a gente vai chegar e qual é o ponto que estamos. Nós precisamos saber. Porque isso justifica tudo que estamos fazendo. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente vem na igreja, é por isso que a gente larga tudo que está fazendo para poder servir a Deus. É por isso, porque senão não tem sentido. Você já percebeu? Percebe o que eu vou te dizer? Você gastou tempo da sua vida numa posição que você não tinha certeza do que você queria. Você notou que esse tempo que você gastou não serviu para nada, você teve que começar um novo tempo aqui? Percebeu o que eu estou falando? Talvez você teve em outra igreja, você ficou lá 20 anos naquela igreja, 10 anos naquela igreja, você fez, você correu, você semeou, botou dinheiro, você evangelizou, fez um monte de coisa, mas na verdade você fez assim, né? Na verdade você estava assim, dando tiro para todo lado. O que aconteceu? Aquilo ficou para trás, ninguém valorizou aquilo que você fez, talvez você arranjou até inimigos, percebe? E você está tentando recomeçar. Você quer dar um start na sua vida. Aí você falou, puxa, eu perdi tanto tempo. É essa sensação, mas não é culpa, não é a sua culpa. Você está bem motivado, eu entendi, só que você tem que se organizar. Porque quando você está numa posição que você não sabe o que você está fazendo, você roda, fica no mesmo lugar, e depois você tem a sensação que você perdeu o seu tempo, que você não levou nada disso. Eu estou te falando para você entender o que eu estou falando. Tá certo? Então comece agora uma vida espiritual organizada. Eu sei onde estou, eu amo onde eu estou, eu sei para onde eu irei na presença de Deus, o que eu quero da minha vida. Aí você vai perceber que Deus vai começar a te mover. Deus vai começar a te dar experiências grandiosas na presença dEle. Senão não adianta ficar trocando de igreja, irmão. Não adianta, vai ficar igual um maluco. A gente tem que decidir o que nós queremos. Decidir o que nós seremos. A partir de agora. Eu acho que eu resolvi seu problema aqui. Estou te dando uma chave aí para você curar uma doença de anos, hein? Escuta o que eu estou falando. Se organiza. Decida. Sexta chave. Vamos lá. Neemias capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu quero que você preste atenção na fidelidade do texto, que eu não estou forçando não, tá? Presta atenção na fidelidade do texto. Neemias capítulo 2,
versículos 7 e 8. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Olha, gente, que coisa interessante. Ele precisa de uma documentação desse rei para que ele possa atravessar as fronteiras. Isso é muito importante. Ele precisa de legalidade, senão ele não acessa. Ele vai chegar numa fronteira, vai chegar diante de alguém lá, não vão deixar ele passar. Quem é você? Ah, mas eu sou. Mas qual é? O que você tem na sua mão de documento aí que te dê autorização de acessar? Percebe o texto? Ele vai dizer para o rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas, documentos assinados para os governadores da além do rio, para que me permitam acesso, permitam passar até que chegue a Judá. Se o rei dissesse assim, não, ele ia chegar a Judá? Ele ia conseguir começar a reconstruir os muros da cidade? Não, ele precisa de uma legalidade do rei. Ele precisa de um aval do rei, de uma autorização do rei, gente. Quem é esse rei? Quem está sobre ele? Afinal, ele é servo do rei. Ele só sai do palácio se o rei deixar. Ele só atravessa as fronteiras se ele tiver um documento nas mãos assinado pelo rei. Aí eu quero que você redobre a atenção nisso. O texto continua, versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira. Ele precisa de material, ele precisa de recursos, gente. E ele precisa de um documento autorizando a esses homens a darem recursos para ele. Compreende o que eu estou falando? Como é que você vai construir sem ter recurso? Como é que você edifica? Como é que você faz alguma coisa sem ter recurso? Nós precisamos de recurso. Nós precisamos de recurso e acesso. Ele continua dizendo: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu para ele. O rei deu autorização. Tá, toma o documento. Assinou. Onde você for, você apresenta o documento, o meu documento, você acessa todos os lugares. Ele diz assim, e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Olha que interessante, não foi o rei que deu? Ele está dizendo que o rei deu para ele autorizações, mas ao mesmo tempo ele diz que foi a boa mão de Deus que estava sobre ele. Então a autorização do rei estava movendo as mãos de Deus. Entende ou não entende o que eu estou falando? Essa é uma chave poderosa. Aval da sua autoridade. Aval de quem está sobre você. Quem está sobre você? Quem é a sua autoridade? Quem Deus instituiu como seu líder? Quem é? Percebe? Quem está sobre nós é quem tem a documentação legal para nos fazer acessar. Compreende o que eu estou falando? É uma chave. Se eu estou aqui, você fala assim, pastor, eu estou querendo fazer isso no meu ministério, você está debaixo da minha autoridade? Se eu falar, vai na bênção, você pode ir. Você vai ter acesso. Se eu não te disser isso, você não consegue ter acesso. É isso que o texto está falando. Seu patrão está sobre você. Como é que você vai crescer dentro da empresa? Você vai conseguir acessar áreas de crescimento da empresa sem o aval do patrão? Ele que te libera. Compreende o que eu estou falando? Quem é a sua autoridade no lar? Mulher, seu marido. Vai fazer coisa. Não, eu faço, não quero nem saber a opinião dele. Ah, é?
Você não vai pedir opinião ao seu marido? Não, pastor, eu ganho mais, que ele não interessa, eu não estou falando de ganhar mais, eu estou dizendo para você que o seu marido é o sacerdote do lar, ele está sobre você. Não importa quem ele seja, pastor, mas ele não é crente. Não interessa, nós não estamos falando de ser crente, estamos falando de autoridade instituída, é isso que a gente está falando. Você vai fazer alguma coisa? Ah, pastor, eu vou para o retiro. Primeiro você vai perguntar ao seu marido. Ele pode ser ímpio, fala com ele assim: amor, estou querendo ir para o retiro da igreja, e você concorda? O que você acha? Se ele falar assim: eu não quero que você vá não, você vai brigar com ele? Você vai arranjar confusão com ele? Vai para o retiro, você não acessa nada espiritual no retiro. Percebe o princípio de autoridade, como é que funciona? Quem está sobre nós é quem legaliza os acessos, gente. É isso que vocês precisam entender. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de posição de autoridade. É pastor que libera. São líderes, são mentores que faz a gente acessar. Se eu disser para você aqui: pastor, eu vou na casa visitar fulano lá, o cara está endemoniado. Se eu falar: vai em nome de Jesus, eu te abençoo, você vai fazer a mesma coisa que eu faria lá. Você vai ter a mesma autoridade do seu pastor. Compreende, igreja, o que eu estou falando? Ele está dizendo: me dá cartas, rei. Me dá documentos legais para que eu possa acessar. Me dá documentos para que eu possa ter mantimento. Não adianta, sem a sua autorização eu não vou. Se o rei fala assim, não. Neemias vai para onde? Não vai para lugar nenhum, gente. Essa é uma questão muito espiritual, que a gente precisa entender, como igreja. A gente chama isso de legalidade. É muito melhor para você fazer alguma coisa aqui, em qualquer lugar que você estiver fazendo, faz na bênção. Faz na bênção, não é melhor? Ô pastor, eu vou fazer uma viagem missionária, né? Eu queria a bênção do senhor. Sim. Eu vou pregar no lugar tal, pastor, me chamaram. Vai na bênção, não é melhor? O que você acha? Ô pastor, eu vou evangelizar na rua. É melhor você ir na bênção. É bom que garante o acesso. Eu tenho um projeto de vida, pastor. Eu tenho um projeto, converse com o seu líder. Qual é o seu projeto? Ah, eu quero montar uma empresa para mim. É muito melhor você alinhar isso com o seu líder espiritual. Deus vai mostrar para ele coisas que você não vê. Não é melhor receber a bênção? O que você acha? Essa é uma chave de acesso. O aval da autoridade que está sobre nós. Sétima chave. Eu estou quase terminando. Neemias capítulo 2, versículo 10. O que, ouvindo o Sambalate, o Oronita e o Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O Neemias quer fazer o bem para os filhos de Israel. Isso incomodou os inimigos. Desagradou extremamente. Você já parou para pensar? Você acha que alguém se incomoda quando você faz o bem? É lógico, está na Bíblia. Quando você faz o mal, é normal as pessoas ficarem assim, né? Mas você já viu alguém ficar com raiva quando você está fazendo bem? Está aqui. Ouvindo Sambalá, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O que é isso aqui? É oposição. Você acha que você vai chegar a algum lugar sem que Satanás se oponha? Você tem certeza disso? Você acha que você vai conquistar? Você acha que você vai acessar? Então, a ciência, você está ciente da oposição, é uma chave. Por que é uma chave? Porque aí você já sabe o que fazer. Quando você tem ciência de que aquilo que você está fazendo vai gerar uma força de oposição contra você, você tem ciência, você já vai se mover estrategicamente.
Você vai se mover estrategicamente. Por isso que você acessa. Porque geralmente quando você começa a fazer alguma coisa, você fala, poxa, mas eu estava só orando pelo irmão. O vizinho lá está bravo por isso. O pai dele quer me matar porque eu estava orando. É assim que funciona. Fazendo bem, você recebe oposição. E aí o que você vai fazer? Você vai parar? Quando você não entende, você fala, não vale a pena ser crente, a gente só tem luta, a gente quer fazer o bem, a gente quer evangelizar, e todo mundo vai contra a igreja, é perseguição contra a igreja. Se você não estiver ciente dessa realidade da oposição, você para. Mas quando você tem ciência de que isso é normal, você se organiza estrategicamente. Aí você continua acessando. Estão entendendo o que eu estou falando? A oposição, ela nos promove. A oposição é um sinal de que você está indo para o lugar certo. Entende o que eu estou dizendo? O Davi, gente, foi ungido como rei. E ele estava lá, trabalhando no mato, cuidando das suas ovelhas, mas tinha uma unção de rei. O que aparece no caminho de Davi? Golias. Quando ele olha para Golias, ele enfrenta o Golias e vence o Golias. Quando ele vence o Golias ele se aproxima do rei. A promoção de Davi começa a partir do momento em que ele encara a sua oposição. Porque Golias promoveu Davi. Davi estava no anonimato. Mas depois que Davi venceu Golias, todo mundo conheceu Davi. Então, a oposição, ela te promove, compreende? Ela tira você do anonimato, ela move você para os lugares de Deus. É isso que a gente precisa entender. Por isso que a oposição é uma chave poderosa. É um sinal, é um indicador de que você está fazendo a coisa certa. Quando está tudo bem, você fala assim, poxa, está fazendo nem barulho, hein? Os demônios vão dizer assim, deixa esse cara quieto, não faz nem barulho. A oração dele não passa do teto, esse cara não tem autoridade. Começa a fazer a coisa certa. Começa a buscar Deus, começa a se aprofundar nas coisas de Deus, começa a entrar no mundo espiritual, começa a libertar a gente, começa. Vocês vão arranjar inimigo onde vocês nunca tiveram. Compreende o que eu estou falando? Esse é um sinal de que você está indo para o caminho certo. Oitava chave, Neemias capítulo 2, versículo 12. Oitava chave. E de noite eu me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Vamos agora para o versículo 16 do capítulo 2. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Neemias, ele ficou um tempo em silêncio, mas depois, os versículos seguintes, você vai ver que ele vai contar para todo mundo. Esse é chamado de silêncio estratégico. O silêncio estratégico, na hora certa, é uma chave de acesso. Tem hora que você está fazendo planos, você não fala para ninguém. Você já sentiu isso? Você fala assim, vou abrir uma empresa. Aí a primeira coisa que você quer falar é contar para todo mundo, né? Mas muitas vezes você tem que ficar quieto, pelo menos por um tempo. Quietinho, senão o outro vai dizer assim, tá vendo, vai abrir empresa que está roubando, aí vamos lançar um monte de palavra contra você. Então cuidado, existem coisas que Deus vai colocar no seu coração que só você e Deus vão saber. Então nem tudo a gente pode ficar falando. Nem todos os nossos sonhos, nem todas as coisas que Deus ministra no nosso coração, nem tudo pode ser falado. Existe um silêncio estratégico.
Se você falar na hora errada, vai travar tudo. Mas se você silenciar, debaixo da sabedoria de Deus, você vai acessando tudo. Você vai acessando. Silêncio estratégico. Existem mistérios de Deus que só você vai saber. Existem planos de Deus para a sua vida que só você vai saber. E você só vai revelar na hora certa. Para que Satanás não venha destruir os projetos de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa de segredinho, não. Eu estou dizendo que existem momentos que é melhor você fechar a boca. Porque o silêncio vai te movendo. Vai te movendo. Então tem gente que gosta de anunciar tudo. Está fazendo trem, bota no Facebook, bota no Instagram, bota não sei o quê, bota não sei o quê. Comprou um carro, aí, o que Deus me deu. Ei, calma, né? Calma. Não perca a bênção. Eu estou dizendo que você não tem que colocar, mas cuidado. Quando você começa a romper um pouquinho, daqui a pouco você quer que todo mundo fique sabendo. É bom a gente fazer certas coisas. Tem muita gente que não sabe. Então tem muita coisa que a igreja metodista faz de bom para essa cidade, que só a liderança dela sabe. Como ajudar pessoas. Vamos saber agora. Nós pagamos casamento para as pessoas que não têm condição de pagar. A gente não fica falando. Nós pagamos. Nós ajudamos pastores que estão em dificuldade. Tá certo? A nossa igreja paga psiquiatra para as pessoas que precisam. Nossa igreja faz isso. A nossa igreja, ela entrega a cesta básica. Tem empresários dentro da igreja que já se disponibilizaram, falaram: pastor, quando você precisar é só você falar que a gente vai doar. A gente entrega a cesta para as pessoas que precisam. A gente faz isso. A gente faz um monte de coisa. Nós ajudamos os campos missionários. Mas tem gente que não sabe. Nós sustentamos gente lá fora. Tem gente que não sabe. Mas isso aí... Não sabe? Não sabe? Não é isso? Porque tem que mostrar? Será que tem que mostrar ou é Deus que tem que saber dessas coisas? É melhor ficar em silêncio. Quando eles perceberem, a gente já está lá no topo da montanha. É assim que funciona. Eles vão perguntar: como é que você chegou aqui? Como é que eu cheguei aqui, meu amigo? Eu não vi você mostrando no Facebook. Não é isso? Mas tem gente que quer fazer selfie, né? Dá a cesta básica e bate a foto dando a cesta básica, não é assim? Se não tiver foto, não dá, né? Pega a criança no colo, né, para fotografar. Lá na senhorinha pobre que precisa do alimento. Não é assim. Igreja gosta dessas coisas, né? Tem que mostrar. Olha aqui, ó. Tem coisa que pode mostrar, sim. É bom mostrar. Mas tem coisa que não vale a pena mostrar. Tem coisa que a gente tem que mostrar para Deus. Porque Deus vai nos levar para lugares que quando a gente chegar, ninguém vai entender. Eles vão falar assim: como é que você chegou nesse lugar? Como assim? É? Porque você não sabe o que nós vivemos nos lugares secretos. É por isso. Os nossos lugares secretos são lugares de comunhão, oração, busca da presença de Deus. O que acontece aqui é só o resultado do que nós produzimos nos bastidores da nossa vida. Tem gente nessa igreja que paga um preço altíssimo pela presença de Deus aqui. Tá certo? Tem gente que paga um preço altíssimo. Tem gente que abre mão da própria vida para poder jejuar e orar e interceder por essa igreja. Gente que luta, dá sangue por essa igreja. Só que você não sabe. Você não sabe. Né? Então existem silêncios que são estratégicos. Isso te faz avançar. Vocês entendem o que eu falo? Penúltimo, Neemias capítulo 4, versículo 9. Nona chave, penúltima chave. Neemias disse: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Vigilância. Chave de acesso. Vigilância.
A gente não ora só quando a gente acha que as coisas são difíceis, a gente ora o tempo todo. A gente jejua, a gente ora, a gente busca o tempo todo. Por quê? Por vigilância. Por vigilância. A gente faz vigília, vira à noite. Por que faz? Está acontecendo alguma coisa? Não, por vigilância. Por vigilância. Para guardar. Porque a vigilância contínua, ela nos dá acesso a coisas grandes. O inimigo não chega, a gente vai acessando, a gente vai acessando. Vigilância. Vigia a sua vida. Não espera as coisas ficarem difíceis para você colocar a sua vida diante de Deus. Vigia. Aproveita que você tem força, vigia. Aproveita que você tem dinheiro, vigia. Aproveita que você tem saúde, vigia. Não fica só buscando igreja só quando você está doente, não. Vigia em todo o tempo. Quando vier a tempestade, você vai saber quem é que te guarda. 10ª e última chave. Neemias capítulo 2, verso 18. Então, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, esforçaram as suas mãos para o bem. A palavra tem edificação, esforço, trabalho, esforço, chave de acesso. Trabalho, esforço, chave de acesso. Como? Sim, a gente tem que trabalhar muito, muito, e se esforçar muito. O resultado do que você faz tem que ser bom, porque existe uma construção de trabalho poderosa nos bastidores. A gente tem que trabalhar muito. Temos que trabalhar como líderes, como pastores, muito. A gente tem que estudar muito, nós temos que trabalhar muito, nós temos que nos esforçar muito. Aí tem gente que vai dizer assim: não, mas aí não, aí é muito esforço. Não, não, nós não estamos vivendo um tempo para afrouxar, não. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil para a igreja. Existe uma carga espiritual sobre as igrejas, sobre o mundo. Então não é tempo de cruzar os bracinhos, não. Ficar quietinho e dizer: não, nós vamos esperar. Esperar não, é tempo de lutar muito. E se não trabalhar muito, morre. Se não trabalhar muito, as igrejas fecham. Nós temos que trabalhar muito. Dar tudo que a gente tem, toda a nossa energia, para poder manter esse ciclo funcionando. Ok? E nós vamos continuar acessando. Enquanto estivermos trabalhando muito. Todo mundo trabalhando bastante. Se esforça lá na sua empresa. Trabalha bastante na sua empresa. Trabalha bastante nos seus negócios. No seu ministério. Isso, ensaia, estuda. O que você faz, faça bem feito. Tudo que você fizer, faça bem feito. Bastante esforço. Dedicação, busca. E aí ninguém vai parar você.